Bem-vindo ao canal Bons Fluidos, seu canal de filosofia, mitologia, reflexões com sabedoria. Lembre-se, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos. História assídica. Perguntaram a um assídico. Os assídicos são místicos judeus. Qual era a diferença entre um rabino e um tzadik? O assídio respondeu: o rabino é um sacerdote comum que pertence a uma religião organizada, uma igreja, uma sinagoga, um templo. O tzadik é um mestre rebelde, não pertence a nenhuma organização, pertence apenas a si mesmo. O rabino é um professor, o tzadik é um mestre. O professor ensina, mas ele mesmo nunca passou por uma transformação. O mestre também ensina, mas ensina pelo que ele aprendeu da vida pessoalmente. O professor sabe, o mestre lembra. O rabino sabe muito, mas não se lembra de si. Ele está perdido no seu conhecimento. Ele pode ser muito eficiente nas escrituras, mas o tzadik lembra. Ele pode até não saber muito, isso é irrelevante, mas ele se lembra de si, e aí está toda a diferença. E o assídico resolveu simplificar com uma historinha. Era uma vez um príncipe que enraiveceu de tal forma o rei, seu pai, que ele o expulsou do seu reino. Um dia, o rei se arrependeu e mandou procurar o filho, mas o príncipe havia desaparecido, como se tivesse desejado escapar do reino, do palácio do pai. O príncipe havia vagueado uns tempos, até que se juntou a um bando de bêbados, jogadores e prostitutas. Tornou-se o líder deles. Afinal, ele era um príncipe, tinha certo carisma. Anos se passaram e o rei viu que estava morrendo e mandou o mais esperto dos seus ministros procurar o príncipe. O ministro pegou uma bela carruagem dourada, vários servos e quase que um regimento de pessoas. Fora da cidade havia uma tenda onde estava o príncipe com todas aquelas pessoas indesejáveis. O ministro mandou-lhe um mensageiro porque era inconcebível que um ministro entrasse naquela tenda horrorosa e tivesse contato com aquelas pessoas nojentas. Mas a distância entre o ministro e o príncipe na tenda era enorme e a comunicação não foi possível. Ele falhou e voltou. O rei mandou um ministro muito corajoso, que percebeu a falha do ovo coleta e resolveu ele mesmo entrar na tenda. Vestiu-se como um camponês e foi lá. Entrou, misturou-se ao grupo, tornou-se amigo de todos e ficou encantado com a liberdade. O palácio era como se fosse uma prisão, e ali todo mundo era absolutamente livre. Todos podiam ser eles mesmos. Esse ministro também falhou, porque nunca mais voltou. O rei ficou muito aborrecido e resolveu mandar um terceiro ministro, que além de corajoso, também era um sábio. Esse ministro pediu 3 meses para se preparar antes de ir. Por quê? Perguntou o rei. Para me lembrar, respondeu o ministro. Então ele começou a se lembrar. Preciso lembrar-me que vim do palácio, que tenho um dever a cumprir. Finalmente ele foi. Vestiu-se também como um camponês, completou a dramatização fingindo-se de bêbado e de jogador, e até fingiu se interessar pelas prostitutas.
mas dentro de si continuava a lembrar-se: quem sou eu? Que vim fazer aqui? Ele se observava o tempo todo. Ele era sábio e, naturalmente, conseguiu levar o príncipe. O primeiro-ministro era um rabino, um professor. Se você estiver se afogando no rio, ele fica sentado na margem, dando-lhe conselhos. Ele não pode salvá-lo, porque não pode salvar-se a si mesmo. Ele fica no seu lugar, com segurança. Só sabe dar belos conselhos, mas não tem experiência. O segundo ministro tinha mais coragem do que sabedoria. Se alguém estivesse se afogando, ele imediatamente pularia no rio e se afogaria junto, porque não tinha se lembrado que também não sabia nadar. Era corajoso, mas tinha esquecido, tinha ficado hipnotizado pelo momento. Coragem somente não adianta nada. O terceiro ministro era um exótico. Era um mestre, conhecia pela sua própria experiência. É corajoso, assume o risco e também é sábio. Ele se lembra.